Reflexões com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Dionísio. Apresentação: Evangelista Samuel. Vocês que estão sintonizados na Nativa FM, a rádio de Dionísio. É muito bom estar com vocês aqui nessa próxima hora para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, para ouvir canções que expressam o amor, a graça e a bondade do Senhor sobre nossa vida. E como de costume, eu quero convidar você que está aí na sua casa, na sua loja, no seu comércio, você que está em qualquer lugar aí com o aplicativo da rádio, ou mesmo ouvindo pelo link, eu quero convidar você a orar comigo, a falar com o nosso Deus, a expor diante dele a sua necessidade hoje, porque ele, o Senhor, nos ouve quando clamamos por ele. Vamos orar. Santíssimo, amado e glorioso Deus, como é bom poder falar contigo, Senhor. Como é bom poder expressar as nossas petições a Ti e saber que o Senhor nos ouve. Ó Deus, vivemos tempos tão difíceis, tempos tão trabalhosos, ó Senhor. Vivemos tempos de incertezas, tempos de dúvidas. Vivemos, Senhor, um tempo que muitos perderam até mesmo a esperança quanto o dia de amanhã. Mas, Senhor, aqueles que conhecem a Ti, aqueles que estão alicerçados na Tua palavra, ó Deus, sabem que o Senhor é a nossa esperança que não falha, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação, de que Tu és, Senhor, o nosso pastor que nunca abandona as suas ovelhas. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos ama de uma forma inigualável e incompreensível. A Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor para todo o sempre. Meu Deus, nós Te agradecemos por este momento, Senhor, do Reflexões com Deus, que certamente, Senhor, alcançará corações nessa tarde. Nós não temos a dimensão, Senhor, de onde e aonde a palavra do Senhor alcançará alguém nessa tarde, mas certamente ela alcançará. E tudo isso para a Tua glória. Por isso, ó Deus, colocamos diante do Senhor os nossos ouvintes, ó Deus, todos aqueles que nos ouvem em todas as regiões neste momento. E talvez nós não tenhamos, como não temos de fato, a ciência de onde é que estão nos ouvindo e qual a distância que estão nos ouvindo. Se é aqui do lado da rádio ou se é, Senhor, em outro estado tão longe das Minas Gerais. Mas certamente, Senhor, seja glorificado o Teu nome na vida de cada ouvinte. Abençoa, abre o seu coração para que ele possa absorver a palavra do Senhor cantada e ministrada. Também colocamos diante do Senhor a nossa cidade, para que o Senhor nos abençoe, derrame a Tua bênção sobre cada pessoa dessa cidade, Senhor, sobre cada morador, para que eles possam desfrutar do amor de Deus em Cristo Jesus. Colocamos também, Senhor, o setor público, nosso prefeito, vice-prefeito e todos aqueles que trabalham, Senhor, no setor público para o bem-estar dessa cidade. Que o Senhor os abençoe, Senhor, que o Senhor os guie, os conduzam para que eles possam executar as suas funções, seja do prefeito ou seja do gari, eles executem para a glória do Teu nome e para o bem dessa cidade. Também oramos por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor entre com cura, Senhor, e não cure só o corpo, mas também a alma daquele que se encontra abatido, angustiado e sem vida. Seja louvado o Teu nome nessa tarde, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente boa. Voltamos com o nosso programa Reflexões com Deus. E é uma alegria ter você aqui conosco no nosso programa, ouvindo essas canções tão maravilhosas que muito falam no nosso coração, e também agora poder compartilhar a palavra de Deus com você. Bom, você ouviu aí a nossa agenda, não deixe de nos visitar, se programe aí você e sua família e venha nos visitar, será uma bênção receber vocês ali. Ficaremos gratos a Deus pela sua presença e da sua família também. Vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus? Carta de Paulo aos Filipenses,
carta de Paulo aos Filipenses. Então, Filipenses é ali Novo Testamento. Você vai chegando em Romanos, aí você vai passar Romanos, depois vai passar Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? E aí você vai chegando na carta de Filipenses. A carta de Filipenses, ela é facinha de achar, então se tenha como base o livro de Romanos, se a sua Bíblia não está marcada. E depois que chegar em Efésios, aí então a próxima carta é a carta de Filipenses. Paulo escrevendo a igreja de Filipos, né? Tá? A igreja de Filipos aos Filipenses. Vamos meditar então? Capítulo 3, versos 17 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Bom, é comum nos dias atuais a gente achar que todo mundo que crê em Deus, ele de fato é um cristão. Ou todo mundo que crê em Cristo, né, é um cristão. Todo mundo que crê em Deus, ele vai para o céu. E todo aquele que se diz cristão, ele então, ou todo aquele que crê em Cristo, ou acredita em Cristo, né, melhor dizendo, ele é um cristão. Mas Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, né, na região de Filipos ali, Paulo ele escreve exortando esses irmãos, falando para ele que existe um grupo de pessoas que parecem ser irmãos na fé, eles demonstram externamente uma similaridade, até na sua fala, na sua maneira de se comportar, mas Paulo usa um termo que talvez possa ser um pouco pesado para se ouvir, né? Paulo chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. E o que é ser um inimigo da cruz de Cristo? O que é ser um inimigo da cruz de Cristo? Paulo começa esta fala, deste pequeno trecho, primeiro, dizendo para aqueles irmãos imitarem a Paulo. Imitar Paulo em que sentido seria esse imitar a Paulo? Andar como Paulo. Paulo, em outra carta, Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo não pede para que se imite ele por causa das suas qualidades ou suas qualificações, mas Paulo pede para que os Filipos, assim como os coríntios, Paulo fala a eles, que eles imitem a Paulo, porque Paulo imita a Cristo. E como é que Paulo imita Cristo? No comportamento, no pensar, no falar, no agir, no caráter. Então, nós devemos imitar a Cristo para que nós não sejamos inimigos da cruz. E Paulo diz então: sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, ou seja, quando Paulo institui essa igreja, quando Paulo funda essa igreja, depois das suas viagens missionárias, Paulo abre igreja em vários locais, e Filipos é um desses locais. Paulo conversa com aqueles irmãos, com a liderança posta ali, para que houvesse uma unidade, houvesse uma uniformidade. Ou seja, todos precisariam andar iguais, andar de acordo com o Evangelho. Tá?
Então Paulo pede para que se imite ele, não porque Paulo é o exemplo, porque Paulo imita a Cristo, logo quem imita Paulo imita a Cristo. Tá? É a mesma coisa eu dizer assim para quem me segue, olha, me imite. Né? Como é que eu vou imitar a Deus? Olha, me imite, porque eu procuro fazer aquilo que Cristo faz, aquilo que a Bíblia me orienta sobre Cristo. Ah, Samuel, não é muita prepotência isso, não, você dizer que você imita Cristo? Não, porque a partir do momento que eu cumprir a palavra, eu estou imitando a Ele. Se eu amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu estou imitando a Cristo. Se eu não tiver com o meu coração nas coisas dessa vida, mas tiver o meu coração nas coisas do céu, eu estou imitando a Cristo. Se a minha prioridade for o Pai, Criador de todas as coisas, e não este mundo, os ídolos deste mundo, então eu estou imitando a Cristo. Então percebam, não é nenhuma prepotência, nenhuma arrogância. Nós não somos salvadores de ninguém, nós não somos oferta de expiação por ninguém, mas nós somos imitadores de Cristo. Por isso que nós somos cristãos. Cristãos são pequenos cristos, tá? Pequenos cristos. Então Paulo ele diz para que imitem ele, para que sigam este modelo. E ele diz por que este modelo deve ser seguido, por que a igreja deve implantar uma uniformidade, um modelo para que aqueles que são cristãos sigam. Por quê? Porque Paulo responde isso, né? Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E justamente porque tinha um grupo ou algumas pessoas que andavam contrárias às Escrituras, contrárias às Escrituras, aquilo que se chamava de Escritura na época, e andava diferente dos cristãos ensinados pelos apóstolos, então precisaria ter uma uniformidade, precisaria ter um modelo a ser seguido para que aqueles cristãos não se enganassem, tá? não imitassem os falsos. E nos dias de hoje nós temos que tomar cuidado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele realmente é alguém que teme a Deus, é alguém que é filho de Deus. Nem toda igreja, nem todo local que está aberto com uma placa denominacional é uma igreja bíblica. Nem toda pregação que você ouvir, ela propriamente é palavra de Deus. Então, existe aqueles que usurpam das coisas divinas. Existem aqueles que procuram se opor ao Evangelho Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é importantíssimo que eu e você sigamos o modelo que nos foi posto, Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo diz, né, por que eles são inimigos da cruz de Cristo? O que levou o apóstolo Paulo a chamar este grupo de inimigos da cruz de Cristo? O próprio apóstolo Paulo responde nos versículos 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então a resposta de Paulo é, por que eles são inimigos de Cristo? Porque o Deus deles é o ventre, eles se preocupam com o seu próprio estômago, eles estão preocupados em satisfazer os seus desejos, né, a sua satisfação própria, tá? Eles cometem infâmia e eles são preocupados com as coisas terrenas, eles não têm o seu olhar no céu, o olhar deles é puramente aqui na terra, humano, é um olhar preocupado com aquilo que ele pode usufruir e se beneficiar nessa terra. Eles não estão preocupados com o reino dos céus, a Nova Jerusalém, o futuro reservado pelo Senhor àqueles que são os eleitos. Então veja, quantos lugares nós vemos aí pregando-se um evangelho, né, ou algo que diz que é o evangelho, mas prometendo às pessoas o quê? Bênçãos materiais, prometendo às pessoas satisfação carnal, material. Né? Isso não podemos dizer que são nossos irmãos, e sim que eles são inimigos da cruz de Cristo. Se você for num local e durante todo aquele evento a promessa daquele pregador ou daquele orador for somente coisas materiais, somente preocupações em satisfazer
aos nossos desejos carnais e humanos, então você está diante de um inimigo da cruz de Cristo. Porque aqueles que pregam o verdadeiro evangelho fazem como Paulo diz: prega-se a Cristo crucificado. E pregar Cristo crucificado implica em pregar a essência do evangelho, que é Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, do qual nós somos esses pecadores que Cristo resgatou. Por isso, nós temos que tomar cuidado com esses falsos. E Paulo diz: pois a nossa pátria, por que nós não imitamos esses inimigos da cruz de Cristo? Porque a nossa pátria está no céu, né? A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem para subordinar a si todas as coisas. Então, nós esperamos não esperamos as coisas nessa vida. Nós não queremos um evangelho que satisfaça somente as coisas dessa vida, ou os nossos desejos, ou questões materiais. Nós ansiamos pela nossa pátria que está no céu. Nós ansiamos pela nossa o verdadeiro tesouro que está no céu. Nossa verdadeira morada que se encontra na Nova Jerusalém, preparada para nós. E nós aguardamos o dia da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, para nunca mais morrermos. Por isso, nós não podemos nos contentar com um falso evangelho. Nós não podemos cair nas ciladas dos inimigos da cruz de Cristo, que pregam coisas terrenas, que se preocupam com seus estômagos, ou seja, com a sua satisfação, o que eles podem ganhar, como que eles podem lucrar, como que eles podem satisfazer os seus desejos, né, ególatras do seu coração. E não podemos cair nesse engodo. E eles são inimigos da cruz de Cristo, de fato. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra do Senhor, que chama eu e você, nos convoca eu e você para imitarmos a Cristo. Ele é o nosso modelo a ser vivido. Como eu devo viver nessa vida para glorificar a Deus? Imitando a Cristo, e assim eu serei bem.